ame ou odeie. Mas você não pode falar que o cara é burro. Não é. Criou a Tesla, a SpaceX. Então, assim, ele é um homem muito inteligente. Ele trouxe estratégias e ele dedicou. Ô, Jazz, e assim, o Trump ganhou lá nos Estados Unidos. A coisa fica feia pro Lula aqui no Brasil. Qual que é a sua visão? Então, é interessante. O que acontece? Política internacional, ela é muito pautada em quem rende. Então, assim, porque o presidente Lula fez uma fala muito infeliz em relação a uma crítica ao Donald Trump. Não é a primeira vez que isso acontece. Nas eleições da Argentina, ele também chegou a claramente, publicamente, mostrar seu apoio ao Massa, que era o candidato que estava ali contra o Milei. Então, assim, um presidente, um chefe de Estado, para mim, ele não deve. E aí vale para o Milei, vale para qualquer direita ou esquerda. Não deveria ter esse tipo de posicionamento em relação aos outros países, porque vai que o cara ganha, você vai prejudicar o E seu não próprio impacta, né? país. Não impacta, não é como se o argentino tá lá, o Lula vota. Ó, agora sim, hein? Ou a pessoa que mora lá nos Estados Unidos, agora eu vou votar na Câmara, afinal de contas, o Lula lá do Brasil de. É, ou às vezes até piora pra Câmara, né? Pô, se o Lula tá apoiando, eu vou votar no Trump. Então, e não tem, e é uma coisa meramente assim de não bom tom nas relações internacionais. Então, assim, não é bom isso. E aí, o que acontece? O presidente Lula fez uma fala bem dura, né, assim, comparando com um dos movimentos mais abjetos da história da humanidade. E, com certeza, sabe-se disso lá. Donald Trump sabe-se disso lá. E isso gera um clima ruim. Então, assim, pensa que às vezes você vai fazer um acordo comercial e nesse acordo comercial você vai atrapalhar os países que você Não gosta muito, não né? gosta tanto, nem diria muito, tanto. Eu acho que ele vai desenhar um acordo porque ele não gosta do Lula? Não, porque eu não acho que ele seja idiota a ponto de ameaçar benefício da economia norte-americana, é isso. Mas no final do dia, pode ser que em algum momento ele tenha que escolher entre um benefício argentino ou um benefício ao Brasil. Quem que você acha que ele vai escolher? Com É certeza, evidente né? que vai ser a Argentina. Então, são preços, produtos muitas vezes similares. Então, assim, não é de bom tom. E eu vou até além. O vice-presidente dele, o Vance, ele deu uma entrevista, e essa é até interessante, Luan, porque a entrevista foi tão impactante que eu falei, não, deve ser fake news. Que ele fala assim, que se a União Europeia regular as redes sociais do Elon Musk, eles vão sair da OTAN. Que é, assim, o grande xodó dos Estados Unidos, é uma força militar muito forte, muito simbólica, fez muita coisa contra a própria Rússia, inimiga histórica ali dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. E eu fiquei assim, desproporcional, né? Pô, ruim pra União Europeia, hein? Se fizer isso contra. Se o Elon Musk achar isso ruim, talvez vocês percam tanto. Assim, desproporcional. E esse governo, ele tá tendo um carinho, um cuidado muito grande com o Elon Musk, assim. No discurso de vitória do Donald Trump, ele menciona o Elon Musk várias vezes e fala coisas do tipo, nós temos que proteger os nossos gênios. E o Elon. Então, assim, ele tá tendo uma importância fundamental nesse governo. E aí eu vou até além. A fala da primeira dama do Brasil, Janja, Nossa. ali no G20, no evento anterior, no Janja Palusa, foi muito negativa. Porque não bastasse uma situação tanto quanto cômica ali, não foi Não, uma coisa. Fuck you, não sei o que tu falando então. apontando para o céu, uma coisa Nossa. muito estranha, né? Não bastasse isso, quando a gente olha para a situação, a fala é fuck you, Elon Musk. Assim, e ele mesmo retuitou sobre isso, né? Ele mesmo brincou com isso. Então, assim, com certeza isso com uma pessoa agora que vai ser nomeada dentro dessa administração. Uma pessoa que tem uma influência muito grande, presidente dos Estados Unidos. Não é de bom tom. Não é apropriado, não é legal. É uma desumanização até, não cabe a primeira-dama, um diplomata, um presidente ter esse tipo de papel com uma autoridade. E ele vai ser uma autoridade constituída do governo dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso cria rusgas que não são necessárias. Eu acho que isso atrapalha as nossas relações internacionais. Eu acho que no caso do G20 foi feio, repercutiu internacionalmente, em desfavor do Brasil. E eu acho que nós precisamos ter uma relação mais madura dentro do Itamaraty. O Itamaraty precisa ser menos, muitas das vezes nesse governo nós vimos isso, menos ideológico, ser mais claro. No caso lá, assim que aconteceu das eleições ali da Venezuela, condenar o Nicarágua, né, antecipadamente, esperou-se muito para falar sobre os assuntos. Então, a relação Brasil e Estados Unidos, acho que é uma coisa ainda a ser definida, mas sem dúvidas não é um benefício ao povo brasileiro a forma como o presidente Lula e a primeira-dama falaram tanto sobre o Elon Musk, mas também sobre o próprio presidente eleito Donald Trump,
ali em situação de campanha, ainda assim por dizer, a Janja já eleito. E se você for analisar também, ele tem que ter um carinho mesmo especial pelo Elon Musk, né? Porque se você for ver, ele foi o cabo Milhões. eleitoral, né? Pô, o Donald Trump tava com as redes banidas no Twitter. Por quê? Né? Ele que foi depois dele ter entrado, aí ele voltou às redes sociais ali. Donald Trump tirou o pessoal do woke, né? Que o pessoal do woke entra nessas big tech aí, eles acham que eles conseguem cancelar quem eles querem. Então eu acho que o Donald Trump é um pouco grato pra ele, né? Porque será que sem o Twitter e sem o apoio ele teria ganhado ou teria tanta exposição assim, né? Eu vou até além, ali nas 2 semanas finais, o Elon Musk não só trouxe muito dinheiro à campanha, aqui nos Estados Unidos não tem essa restrição do financiamento privado, né? Então ele trouxe muito valor financeiro à campanha, ele trouxe estratégia, assim, ame ou odeie. Mas você não pode falar que o cara é burro, não é. Criou a Tesla, a SpaceX, então assim, ele é um homem muito inteligente, ele trouxe estratégias e ele dedicou. Logo depois do atentado que o Donald Trump sofreu, ele declarou apoio ao Donald Trump. E ele teve uma presença. Mas ali no final, quando estava tudo muito indefinido, as pesquisas davam empate técnico ali, não se sabia, estava uma diferença, uma margem das pesquisas muito pequena. Ele foi e dedicou 2 semanas da vida dele que devem valer, assim, proporcionalmente, o cara mais rico do mundo, né? Muito. Então, existe essa gratidão que a gente vê nas entrevistas do vice-presidente, que a gente vê na própria fala do Donald Trump no discurso da vitória. Então, assim, ele tem um respaldo muito grande. E teve vários problemas com o Brasil, né? O Elon Musk teve problema lá com o X aqui dentro, quando foi banido ali na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ele também teve um segundo problema, que foi quando a Starlink sofreu ali a modificação, né? Que ela ficou responsável legal em um momento ali de extrema insegurança jurídica, que está no quadro societário, as dívidas do X passaram para Starlink. Então fica uma situação de distanciamento. E o Elon Musk mesmo, ele fala muito de determinados políticos brasileiros, né? Ele já falou do Marcel Van Hatten, ele já falou do Nicolas Ferreira, ele já falou do próprio presidente Bolsonaro. Então, assim, ele tem um posicionamento também, não dá para ignorar político aqui dentro do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, o melhor seria para o governo Lula, que, acredite, eles torceram muito para Kamala Harris. Mas agora eles têm que lidar com o cenário de Donald Trump. O presidente chegou a mandar aquela clássica mensagem de felicitação, né? Então, pelo menos isso, que é de muito bom tom e deve ser feito, foi feito de fato. Mas quando você olha para o Milei, a proximidade que o Milei provavelmente vai ter, vai ser muito maior. E até investimento por país eles conseguem levar, né, com essa proximidade. Sim, influenciar até o mercado privado dos Estados Unidos a irem para esses espaços que eles julgam que eles têm mais aptidão, mais segurança, por assim dizer, muitas vezes. Mas eu não acho, ao mesmo tempo, tem gente que é catastrófica. Isso significa que vai acabar a relação comercial Brasil-Estados Unidos. Impossível, os Estados Unidos não fariam isso, seria um erro da parte deles também, porque eles dependem de produtos nossos, de uma lógica comercial de proximidade. Nós temos itens mais baratos em várias frentes commodities que eles exportam, então não é esse o caso. Mas eu acho que a gente tem que pensar nas preferências e nos benefícios. É melhor neutralidade em relação a uma eleição externa por conta disso, e é melhor ter uma relação mais de bom tom, de proximidade, do que uma relação de inimizade, que com certeza fragiliza muito a nossa lógica diplomática com o próprio país. Verdade, perfeito, Jess. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.